Olá, Flávio, tudo bem? Ô, Ricardo, tô bem, e você? Tudo bom. Bom, primeiramente, muito obrigado por topar participar com a gente, bater esse papo aqui no intuito de pensar um pouquinho o que nós podemos fazer para superar tudo isso que vem assombrando o mercado, os empresários, as pessoas que trabalham. Bom, a sociedade nossa, de uma forma geral, vem sendo bastante sensibilizada e tocada nesse sentido de o que a gente vai fazer, o que nós podemos fazer, para que caminho a gente segue, muita informação chegando todo dia. E obrigado por separar um tempinho na agenda sua para bater um papo. Eu sei que a semana está sendo bastante corrida, mas vamos lá. Ô Para Flávio, todos nós. é, Agradeço o convite, espero atender a sua expectativa aí e contribuir um pouquinho com a nossa experiência, né, para com as pessoas aí. Vamos lá. com certeza irá. Flávio, você, à frente da incubadora, tem, já tinha uma rotina de lidar com empresários, com empreendedores principalmente, mas você também é um pai de família, tem as suas necessidades, suas expectativas pessoais, e eu queria entender um pouquinho, nesse balanço todo, entre suas atividades profissionais e sua vida pessoal, né, óbvio, a gente não vai entrar em tanta intimidade, mas saber o lado humano da situação, eu queria entender um pouquinho o que você contasse para nós o que esse cenário todo mudou nas suas rotinas, na sua vida, é, propriamente dito. Sim. Bom, desde a segunda-feira da semana passada foi o último dia que nós trabalhamos fisicamente na incubadora, né? Nós trabalhamos até meio-dia. A intenção inicialmente era a gente até tinha programado um rodízio de continuar fazendo atendimentos lá, de dar o suporte, mas em virtude do que está acontecendo, do que vinha acontecendo até então, foi prudente, né? Nós conversamos com o presidente da DTEC, o nosso presidente, o Juliano, eu, o Walter, a nossa equipe, e nós achamos por bem todos ficarem em home office, todos ficarem em casa. Tem bastante trabalho, a gente está fazendo isso em casa, com reuniões, né? E então a gente está mantendo aqui, cumprindo com a determinação das nossas autoridades sanitárias e governamentais, tanto no âmbito federal, do estado e do município, né? Eu acho que esse é o melhor caminho, mas eu confesso para você que a pegada em casa é diferente, viu? Porque a gente acaba, meus filhos estavam em São Paulo já há 2 semanas em quarentena, os dois moram em São Paulo, trabalham em São Paulo, e na terça-feira passada, em virtude de algumas mudanças lá, de pessoas que estavam chegando no apartamento, que iam começar a ter contato com o público, como eles já estavam 2 semanas fora do ar, trabalhando no home office, nós entendemos que seria interessante eles virem para cá. Então, eles vieram na semana passada, mas aí também aqui dentro a gente montou um esquema de quarentena com eles, porque eles estão saindo da metrópole, onde Sim, tem o maior número de casos, né? E onde o risco é maior. Então, aqui a gente também tem cuidado disso, dividimos tarefas aqui, né? Eu estou aprendendo a fazer um monte de coisa que eu não fazia, tem que dar um apoio para a esposa, os filhos também estão ajudando. Então, as atividades, e é aquele negócio, né? Você tem que ter muita disciplina em casa. Agora a gente vivencia isso, né? O trabalho, o home office que a gente fala com as atividades do lar, né? Então, você tem que conduzir, definir uma agenda. Então, mudou muito, mudou, e a gente está se ajustando, a gente está aprendendo. Eu acho que esse momento é de muito aprendizado para todos nós. Penso que nós, sabe, aprendizado de respeitar, de ter mais calma, mais paciência, e também de sonhar, de continuar sonhando, de continuar planejando, definindo seus objetivos. Então, essa é nosso dia a dia após, com essa crise, a gente está procurando manter bem a tranquilidade. bacana. Porque acho interessante a gente começar esse bate-papo falando disso, né? Que independente da posição ou da experiência que a gente tem, nós todos somos seres humanos e nós estamos sofrendo com tudo isso, né? Mas diante disso a gente precisa encontrar soluções para se manter focado, se manter disciplinado, como você bem observou, para passar tudo isso com os menores impactos possíveis. É, e aí, nesse contexto todo, aproveitando a sua bagagem, o que você poderia estar sugerindo para a gente no sentido de o que nós podemos fazer para superar tudo isso, na sua visão, o que você imagina se preciso para que a gente possa superar esse cenário, que é um problema de saúde, mas vem afetado
principalmente as pessoas no âmbito econômico? São duas situações muito... É a primeira vez que a gente passa por isso no Brasil, né? Quem já é da minha faixa etária aí já viveu vários planos econômicos, né? Confisco de recursos, de investimento. Eu lembro do plano Collor, que a gente não tinha dinheiro nem para... Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a diária de motorista para viajar, né? Mas isso foi ajustando. Mas agora a situação é diferente, né? A gente tem um problema sanitário, um problema de saúde, né? De preservação de vidas, e isso, obviamente, em função do que foi definido, né, do que o mundo tem, das experiências que outros países já passaram. E o Brasil aceitou, concordou e está delineando nessa linha da quarentena, do distanciamento social, que eu entendo que é fundamental, que é importante nesse momento, sem pânico, né? E aí vem a questão econômica. Isso pega mesmo. O Brasil já vinha numa situação de recuperação, mas muito pequena ainda, né? Uns sinais ainda bem, alguns segmentos um pouco mais avançados, outros não. E agora, com essa situação, realmente se torna muito difícil. Mas é aquilo, eu acho que a gente precisa ter calma, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa procurar boas referências oficiais, a gente precisa respirar, né? Sai do furacão, é possível, o brasileiro é extremamente criativo, a gente tem como conduzir, criar novas situações para poder atender os nossos clientes. Primeiro é manter esse canal ativo com o cliente, tem que conversar com ele, né? Todos nós somos consumidores, todos nós também estamos pensando no nosso bolso, todos nós estamos priorizando as atividades básicas, as questões básicas, como alimentação e saúde, por exemplo. Mas isso vai passar, né, Ricardo? E a gente precisa, lógico, acudir nesse momento, por isso que é importante as políticas públicas, por isso que é importante todo esse cenário, né? Diariamente a gente vê uma movimentação muito forte no que diz respeito, tanto no governo federal, estadual, municipal, no que diz respeito a possibilidades para poder minimizar cada vez mais esse impacto negativo na economia, né? Mas a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar, utilizar, buscar esses canais, entender e procurar as pessoas que podem nos orientar, né? Boas referências, que ajustem a nossa frequência, né? Que nos alinhe, que jogue para cima, sejamos positivos. Não vamos focar no problema, só no problema, porque se a gente focar só no problema, nós não vamos encontrar solução. Vamos focar na solução, vamos focar no nosso processo criativo, né? Então é importante ter disciplina, é importante cuidar, voltar para dentro do seu negócio, repensar o seu negócio, conversar. Eu acho que tem que conversar muito, né? Ontem eu falei isso e vou reforçar aqui. O empresário não pode ficar no seu isolamento. O distanciamento, a quarentena é uma coisa. Agora, o isolamento empresarial, ele judia demais. Então, ele tem que conversar, mas ele tem que procurar pessoas que possam orientá-lo, jogar ele para cima, adequá-lo, apoiá-lo nesse sentido, estimulá-lo nesse momento. Não é fácil. Buscar tecnologias, né, cara? Tem tanta coisa por aí que a gente pode utilizar. Então, eu vejo que é difícil, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir sim, temos que ter os nossos sonhos, objetivos, planejamento disso daí, para que a gente possa encontrar caminhos juntos para encontrar e buscar resolução disso aí. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, a ADTEC, a nossa equipe, os nossos diretores, a gente está se colocando à disposição para ajudar, para apoiar e para orientar os empreendedores, as pessoas de uma forma geral. Todo mundo precisa de apoio nesse momento. O bacana é que esse cenário, essa situação, com certeza se tornou um marco na nossa história. Isso é fato. Muita coisa mudou e essa necessidade de se reinventar, de reinventar o próprio negócio, ela não é algo assim mais opcional. Ela já é algo que, infelizmente, se tornou praticamente obrigatório. Aquele que não pensar em como reinventar o próprio negócio vai sofrer muito. E aí, nessa questão do isolamento que você falou, às vezes quebrar alguns paradigmas, de bater um papo até com concorrentes. Eu venho fazendo isso, eu percebo que outros empresários, amigos, vêm fazendo isso. Conversa com quem você acha que seria seu inimigo, que na verdade não é. Pode ser um parceiro, e é uma pessoa como você que está lutando, está batalhando. Ontem eu conversando com uma pessoa, eu disse isso, né? Assim, só tem conflito de interesses quando as coisas são feitas às escuras, quando as coisas são feitas de forma individual, quando as pessoas conversam, quando as pessoas buscam um acordo e um espaço onde todo mundo possa trabalhar, não tem conflito de interesses.
né? Pelo Sim, contrário, tem um alinhamento dos interesses e as pessoas podem se sim, ajudar. E nesse sentido de buscar apoio, de buscar conversar, de buscar orientação, você bem mencionou, eu tenho visto que a DTEC, a diretoria da DTEC, a incubadora, vocês têm feito um trabalho bem bacana, né? Se você quiser aproveitar para fazer o convite para o pessoal procurar sim. vocês, como que Sim, eu funciona. gostaria de aproveitar esse espaço, sim, eu agradeço, Ricardo, porque é justamente isso, né? Não existe inimigo, né? A gente precisa agora conversar, discutir, buscar boas práticas, boas referências. Isso pode estar no nosso concorrente. Por que ele não pode utilizar? E é o que você falou, tem que ser transparente, tem que ser sincero. Acho que esses valores são muito importantes hoje. As pessoas precisam entender que é um grande momento de reflexão, um grande momento para a gente transformar e mudar muitas coisas, voltar a valorizar muitos aspectos que estavam sendo deixados de lado, né? Então, você está falando aí da confiança, da transparência, da ética, da sinceridade, do respeito. Acho que é por aí, a gente não pode parar. A gente tem que fazer essas coisas. Então, a DTEC, desde segunda-feira, a nossa diretoria, através do presidente Juliano Munhoz, né, a gente deliberou e estamos divulgando a questão de apoiar os empresários, os comerciantes, profissionais liberais, empreendedores formais e informais também, no sentido da gente colocar a nossa equipe à disposição e os próprios diretores, que lá nós temos empresários, professores, né, nas áreas de... Tem empresário na área contábil, tem da área de engenharia, da área jurídica, então a gente está colocando várias áreas, né? Então nós temos aí finanças, mercado, o marketing, gestão de pessoas, você inclusive faz parte da nossa equipe, também já se colocou à disposição para isso, jurídica, processos industriais, enfim. A gente está colocando toda a nossa expertise, toda a nossa competência de forma voluntária, gratuita para o empresário. Então, justamente para tirar ele desse movimento, desse furacão que está ali, e ele não consegue, às vezes, enxergar qual rumo deve seguir. Realmente é muito difícil, né? Então, por exemplo, a questão do planejamento, voltar a fazer o planejamento financeiro, rever custos, rever contratos, negociar com fornecedores, né? Ter um banco, se você tiver financiamento, enfim, tem muita coisa. E tem muita coisa saindo na esfera federal, estadual e municipal também, no sentido de prorrogar, de apoiar linhas de crédito, financiamento, a questão do trabalho, enfim, tem muita coisa. Então, a gente está à disposição. Então, aquela pessoa, aquele empreendedor, empresário que tenha interesse, não se acanhe, converse conosco, né? Nos procure nos canais de comunicação da DTEC, Facebook, o site da DTEC. Nós temos aqui também um telefone que eu posso deixar aqui registrado, o WhatsApp, Ricardo, que é o 9694 6123. 99694 6123, né? Entre em contato, fale conosco, né? Para que a gente possa auxiliá-lo nesse momento. Maravilha, maravilha. Eu vou colocar depois na tela e na descrição o telefone para o pessoal poder fazer o agendamento. Sei que, diante desse cenário, uma coisa que acontece com bastante frequência é as pessoas ficarem com medo, porque um dos maiores impactos que as incertezas trazem é o medo. Principalmente quando a gente tem recebido informações, quando a gente recebe muitas informações, como tem acontecido ultimamente. Uma hora sai uma medida provisória, outra hora sai uma determinação do governo, de repente sai um pacote, e enfim. E aí tem as medidas que o governo está tomando, tem outras, tanto na esfera federal como estadual, municipal, tem medidas que a gente poderia estar adotando com relação ao comportamento humano, porque, por exemplo, a gente tem visto que apesar da quarentena, tem muita gente que ainda continua indo para a cidade, frequentando Sim. os bancos, e aí vai em 2, 3 para o mercado. Então, isso tudo acaba gerando uma série de incertezas nas pessoas, né? A demora natural que está acontecendo por questões de disponibilidade para os testes ser liberados, querendo ou não, a gente sempre sabe que tem, não é uma coisa, não é uma regra, não é uma maioria geral, mas sempre tem ali um ou dois que acaba tentando tirar proveito da situação, e aí isso tudo gera uma confusão na nossa cabeça, no nosso coração, né, vamos dizer assim. As emoções ficam à flor da pele, o medo se instaura de uma forma muito grande, e a gente fica sem saber o que fazer. E aí, aproveitando a deixa que você falou na equipe, a gente pode estar conversando
sobre como lidar com os colaboradores, sobre como trabalhar a cultura da empresa para que esse medo não entre porta dentro, independente se a gente está trabalhando com portas fechadas ou estamos trabalhando com home office. Para lidar com esse cenário de incerteza, é muito importante olhar para as pessoas, né? Porque nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. E aí, eu aproveito para lhe fazer a próxima pergunta, que seria você, como um ser humano que tem as suas expectativas, que vê tudo isso, o que você tem feito para manter o equilíbrio emocional, para manter a cabeça no lugar, para filtrar a quantidade de informações que chega, para saber quais informações são relevantes, quais informações não são, para você não se abalar, não ser afetado por tudo isso. É difícil, né? Eu já tinha uma certa disciplina, eu chamo um rito, né, um ritual que eu faço diariamente, né, e logicamente que agora até o tempo aumentou um pouquinho mais para isso, né. Eu acho que isso ajuda bastante, a gente tem que ter pensamento positivo, a gente tem que ter fé, esperança, existe a questão, a gente tem que lidar com os fatos, mas a gente precisa buscar sintonizar a nossa frequência, uma frequência positiva, né. Para isso, realmente, a gente tem que se alimentar. A gente tem que saber das notícias, sim, mas eu evito muito ficar lendo coisas desnecessárias que nesse momento, que é aquilo, a gente já sabe o que é, a gente já sabe como lidar, a gente tem que melhorar cada vez mais a questão da desinfecção, dos cuidados, mas sem pânico, sem estresse, é só seguir as orientações, né? Então, buscar a frequência, buscar informações de órgãos oficiais, né? Do meio empresarial, você tem aí o Sebrae, a própria DETEC tem colocado, o Sebrae diariamente está soltando manuais, cartilhas, o Ministério da Economia, do Trabalho, acho que ir para os órgãos oficiais. E a gente acreditar, a gente tem que ter confiança naquilo que a gente está lendo, né? E também acreditar no nosso entendimento, né? E fazer uma análise crítica daquilo também, né? Evitar grupos de WhatsApp. Eu tenho evitado muito isso daí, tenho saído fora disso, porque quer queira, quer não, vira e mexe, acaba tendo aquela polarização de novo, e isso nesse momento não vai levar a nada. A política, cada um tem o seu, nós vivemos um regime democrático, sabe? Não tem que nós temos que preocupar agora em cuidar da nossa saúde, cuidar do próximo, e quem é empresário, cuidar dos seus negócios, o profissional liberal, cuidar... Não tem, esse o caminho, a gente tem que estar todo mundo conectado nessa linha. Então, eu procuro, para manter a minha tranquilidade, diariamente acordo muito cedo, eu faço as minhas leituras, né, eu tenho as minhas leituras, minhas orações, eu faço a minha meditação com tranquilidade, e aí eu tenho o café da manhã, e eu já começo depois a trabalhar, a ver algumas notícias, a olhar a equipe, conversar com a equipe, isso ao longo do dia, as reuniões online, né, de trabalho. Procuro respirar. Para respirar. O problema é que ninguém está parando para respirar, cara. Ó, só de você respirar, você já vai acalmar. A gente acalma. E respirar é um dom divino, né? Então, vamos ter tranquilidade. Ah, mas tá difícil, Sim, mas não adianta a gente apavorar. Por isso, de novo, busque um apoio, busque conversar com pessoas, com empresários, com profissionais liberais, com autoridades que possam enriquecer, que possam te ajudar, na família. Aqui em casa, por exemplo, televisão, a gente não está assistindo noticiário nenhum de televisão, sinceramente. Televisão a gente liga uma ou outra para assistir um filme, ou vai aqui no Netflix aqui, enfim, e filmes bons também, positivos, né? Nada de assistir coisa catastrófica, também não é o caminho, entendeu? Não é a hora para isso. A gente tem que levantar, isso ajuda a frequência. Aqui a gente tem conversado muito, a gente conversa muito, né? Guardada a distância, a gente tem conversado. Então, isso nos faz, antigamente, né, as famílias não tinham televisão, não tinha internet, tinha que conversar. Então, é hora agora de a gente aproveitar esse momento e conversar com a equipe. Você disse muito bem, a gente não pode abrir para atender as pessoas, mas internamente muitas empresas estão funcionando e trabalhando, e muitas tendo bons resultados, né? Eu posso até comentar aqui, o nosso consultor que você conhece, Ricardo, o Rafael Lopes, ele é dono do Açaí Bambu, lá de Penápolis, né? E ele está me falando hoje, cara, que ele vendia, antes da crise, ele vendia 40% delivery e 60% balcão. Hoje, ele está vendendo 130% delivery. Ele falou, cara, estou vendendo bem, eu estou até ampliando lá, olha só, açaí, olha só que interessante. Poxa, é alimentação, tem dificuldade, mas está com delivery. Só que ele planejou, ele estava vindo já
né? Então, logicamente, que ele está colhendo agora um resultado interessante também, né? Mas para quem não tem, vai começar, é a hora de começar. Nunca é tarde para começar, né? Então, são duas situações que eu quero, o dia a dia meu, eu procuro fazer dessa forma, eu acho que isso ajuda também, não é ficar alienado, não, mas é manter uma frequência, procurar respirar, manter a calma, ler bons livros, buscar boas leituras, assistir um bom filme que te dê um ânimo, que te dê uma motivação, conversar com as pessoas, fazer a sua oração, né? Você que tem a sua fé, a sua crença, é a hora dela mesmo, a gente tem que fazer, nós somos seres humanos, somos criaturas, tem um amigo meu que fala isso, né? Isso está escrito em algum lugar também, né? Ele fala, mas somos criaturas criativas, criadas pelo Criador, então vamos em frente, vamos seguir o nosso caminho, vamos criar, vamos buscar mudança. O que não pode é a gente ficar em pânico e achar que tudo acabou, não. Sim. Pelo contrário, a gente tem muito ainda o que fazer. Que legal. E eu tenho percebido um certo padrão. Eu venho fazendo esse bate-papo com várias pessoas e eu tenho percebido um certo padrão. As pessoas mais centradas são as pessoas que mantêm um pouco mais de disciplina, como você bem observou, que mantêm suas rotinas e que param para respirar. Duas coisas que você falou, eu tenho percebido esse padrão. E você falou que o nosso corpo tem um tempo para se acalmar. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas existem formas de nós controlarmos a liberação dos hormônios que geram as nossas emoções. Através de posições do corpo, de respiração, a gente pode controlar quando a gente quer ficar triste, quando a gente quer ficar alegre. É tudo questão de treino, mas existe isso e é cientificamente comprovado com testes químicos de laboratório e tudo. Então, tem muita técnica, tem muita oportunidade, mas o interessante é manter a disciplina, tentar desacelerar e selecionar, como você bem observou. Exatamente. Bacana. Ô Flávio, diante de tudo isso, resumindo em uma palavra, como nós podemos superar 2020? Que palavra você escolheria? É uma palavra, né, de duro, né? Nós já falamos em tantas palavras aqui, né? Mas eu acho que a palavra que eu falei aqui o tempo todo, e a gente tem que ter pensamento positivo. Acho que a gente tem que mudar a frequência para isso. Pensamento positivo, que tudo isso vai passar, a gente vai vencer. Os desafios sempre existiram e vão existir sempre no planeta, no mundo. A gente tem muito desafio no planeta, no mundo, né? E ser solidário, a gente tem que estar cuidando das pessoas e praticando isso também, né? Não é só o que você falou, né? A gente tem que fazer também, né? Praticar. Mas eu acho que a positividade nesse momento, no meu modo de entender, é uma palavra, para mim, eu procuro ser isso, é ser positivo. É isso que eu estou tentando aqui com você e espero, quando você passar isso à frente, que de alguma forma possa chegar nas pessoas e ajudar as pessoas também nesse momento a buscar essa frequência, né? A buscar essa frequência positiva, a ajustar para a positividade. Tem um monte de coisa que a gente falou aqui, mas para resumir, vamos trabalhar com essa daí. E esse contato com as pessoas, acho que ajuda muito. Acho não, tenho certeza que ajuda muito. Porque você falou do isolamento do empresário, que a gente não pode ter, né? Tem que ter o distanciamento social, mas não o isolamento empresarial. Da mesma forma, também não tem que ter o isolamento das pessoas se trancarem e não conversar, né? Acessar a rede social só para ver notícia ruim ou bobeira, porque muita gente passa... Ou para jogar pedra, né? Ou as pessoas estão brigando, ou estão vendo coisas aleatórias só para dar um pouco de risada, ou estão buscando notícias que vão nos entristecer. Ao invés disso tudo, procurar conversar, procurar bater papo com pessoas que há tempos não conversam, se aproximar às vezes da família, às vezes o pai ou a mãe mora diferente, tentar ligar, conversar, fazer uma chamada de vídeo para ajudar, né? Para nós nos ajudarmos a manter tudo isso. É difícil, eu mesmo sofro bastante, tento fazer isso, acabo não conseguindo, mas é uma busca constante, né? É uma busca constante. A gente está com tempo para fazer essas coisas. Vamos utilizar. Você vê como é que tem tempo para fazer, né? A gente tem tempo mais para cuidar. A gente nunca tem tempo, está sempre correndo. Puxa, agora a gente parou e está respirando, né? Não que a gente não respirasse, a gente está... Poxa, a gente liga, dá mais atenção a uma coisa, dá uma atenção aqui em casa, ajuda a fazer algum trabalho em casa, mexe para lá, conversa, dá mais atenção aos pais, né, aos filhos, enfim, à esposa. É um momento muito bacana. Eu vejo assim, cara, a gente tem que ver essas coisas positivas, senão vai ficar muito pesado, o fardo fica muito
E aí a gente vai carregar um fardo muito pesado, né? Nem procurar ser mais leve nesse momento. Acho que é isso. Maravilha. Flávio, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua disponibilidade de conversar com a gente um pouquinho. E sempre que precisar, continue contando conosco e que as pessoas que estejam assistindo o vídeo até aqui possam procurar você, que eu tenho certeza que você vai ajudar através da ADTEC, da incubadora. Eu também estou me colocando à disposição. E é isso, vamos manter então um pensamento positivo, vamos conversar, vamos nos ajudar, abrir um pouco a mente para nos reinventarmos e seguirmos firmes para passar por tudo isso que vai passar. É isso aí. Ricardo, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição, sim, a qualquer momento, para você e para todos aí. A ADTEC também, a incubadora de empresas, podem contar conosco. A incubadora completou dia 2, agora 17 anos, sempre que é um programa da ADTEC, sempre no sentido de apoiar as pessoas, os empresários, aquele empreendedor que quer iniciar um negócio, aquele que já tem. Então, a gente continua de pé aqui, a ordem, à disposição para poder ajudá-los no que for possível, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento. E, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai sair dessa sim. Fica tranquilo, fique em paz. Um excelente final de semana para você e para todos. Viu? Valeu. Você também. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Obrigado. Tchau. Strong, only cares for joyful giving. And if we try, we shall see. In this place we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that our with love, roots growing. So make a better world. Make a better world. So blessed and so dear. Protect its beauty and splendor, don't let that disappear. Preserve our animals and plants and humankind as well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good, of peace, love, justice, virtue and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland, so let's move as one force. I think it's time to take a stand. Could fly so high and let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. Watch a nation turn their swords into plowshares. We could